Volta e meia eu gosto de pegar umas boas notícias para mostrar para vocês, porque eu sei que é difícil de ter uma motivação nessa briga contra o Estado e em defesa da liberdade e tudo mais. Às vezes eu gosto de pegar umas boas notícias e falar, tá vendo, cara? Tá vendo como é difícil ficar pessimista nesse negócio às vezes? Pesquisa presidencial na Argentina para as eleições presidenciais de 2023 aponta liberais Javier Milei com 17% dos votos. Na Argentina! Senhoras e senhores, sim, essa imagem que está na sua frente agora, que é do Instagram, inclusive, do Javier Milei, ela é real. Uma pesquisa presidencial na Argentina, agora em janeiro de 2022, perguntou: vocês vão votar pro partido do Macri, pro partido do Fernandes da Kirchner, ou pro partido do Milei do Esper, ou seja lá quem for esses malucos aqui? E 17% dos argentinos falaram: eu vou votar no cara do imposto é roubo. Eu vou repetir de novo. Vamos que a gente talvez não tenha decidido isso exatamente. A Argentina tem 45 milhões de pessoas, ok? Dessas, quase 20%, então aí 8,5, 9 milhões. Se a gente baixar um pouquinho por causa do 17, não 20, dá aí 8,5 milhões de pessoas. 8,5 milhões de argentinos olharam e falaram: eu vou com o cara do imposto é roubo. Eu acho que é isso que a gente precisa agora. Como raio que eles fizeram isso e como raio que a gente pode copiar isso aqui no Brasil? Eu acho que essas são as perguntas óbvias. E até assim, eu diria que uns 2, 3 anos atrás a gente era um movimento mais forte do mundo. Agora eu olho pra isso e falo: tomamos um pescotapa aqui, né, cara? Meu Deus do céu. A pesquisa, inclusive, se você quiser ver, tá no Clarim. E aí aqui tem, quando você conta não responderam, não sabem, blá blá blá, dá um pouco diferente. Quando você exclui isso e pega, tipo, os decididos, tá aqui. Então, vai mudar os números um pouquinho, mas em efeito seria 17% da votação. O segredo disso aqui, cara, é um negócio que eu tô falando pra vocês desde 2019. Mudar o mundo é um esporte de equipe. Mudar o mundo envolve você ter várias outras habilidades que não são só ter lido um monte de economia e filosofia, e criptomoedas e etc. Você vai ter que entender conversação, oratória, organização, planejamento, fundraising, gestão de pessoas, gestão de crise. Vai ter que entender todas essas coisas que qualquer gestor, qualquer planejador, qualquer chefe de projeto, diretor de projeto, né, teria que saber. E é por isso que a gente está ensinando essas coisas desde 2019 aqui no Ideias Radicais. A gente vai inclusive ter workshops agora dia 24, 26 e 28. 24 deu aula, 26 e 28 é o Renato e a Úrsula, que a gente está ensinando essas coisas. Porque o que você tem que pensar aqui é o seguinte: pera, mas a Argentina não estava sempre em crise? Volta e meia a galera falava isso. Não, mas pô, o segredo pro movimento libertário no Brasil crescer foi a Dilma. Porque a Dilma causou uma crise econômica. Ué, e foi a primeira do Brasil, por acaso? Obviamente não. Então, por que nas outras não teve um movimento libertário? E a Argentina sempre tem uma crise. A cada 2 semanas tem uma nova crise econômica lá. Teve algum movimento libertário explodindo nas outras? Não. Por que agora? Porque, cara, é um motivo muito simples. O bicho é bom. Não tem o que fazer, vai ter que respeitar. O cara é bom pra caramba no que ele faz. E isso não é só entender economia, não é só entender filosofia, não é só entender direito, a parte libertária do direito. É você entender como montar um movimento. É você entender como fazer isso aqui. Não é qualquer cara que cria isso. E não é só pelas piadas, não é só pelo xingamento, não é só pelo cabelo, não é só pela zoeira, não é. Isso aqui envolve várias habilidades colocadas em trabalho ao longo dos últimos 10 anos aqui, talvez nem por ele lá no começo, talvez outro movimento já estava puxando e ele conseguiu amplificar isso. E não só uma pessoa, é uma equipe inteira de gente, porque eu aposto 1 ano de eu andando descalço aqui, que tem um monte de gente super capacitada na equipe dele, seja na equipe pessoal dele, do trabalho dele, ou dentro do Partido Libertário de lá. Já postei um monte de gente boa pra caramba pra fazer isso aqui acontecer, porque não é qualquer batata que faz isso aqui.
Não é qualquer palhaço que bota uma manifestação desse tamanho pra ouvir discurso de anarcapitalismo com bandeira de gás nem na Argentina. Sendo que tá uma puta hiperinflação, a pessoa podia estar na fila do mercado aqui. Se fosse normal, se fosse qualquer um que faz, isso aqui seriam eventos normais. Então, a gente precisa sim trabalhar muito em melhorar o nosso conhecimento, melhorar a nossa capacitação de como organizar isso, como botar isso para rodar. É muito simples. É por isso que alguns países, poucos, têm um movimento tão forte e outros que têm crises muito similares, não têm. E isso aqui é um cenário também, tem uma coisa que não traduz tanto assim. Mas um pouquinho eu acho que vai ter. Isso aqui é um cenário onde as pessoas estão votando no Frente de Todos, que é o partido da Kirchner, muitas vezes por ódio ao Macri. E muitas pessoas estão votando no partido do Macri por ódio ao Frente de Todos. Aí o que acontece? Acontece um pouco o que aconteceu com o Zema em 2018. Ele chega e fala, tá aqui um palhaço que faliu o Estado, tá aqui um palhaço que faliu o Estado. Não falo nesse português, obviamente, mas esse aqui é amigo do Aécio e esse aqui é amigo da Dilma. E tem eu. E eu não gosto desses dois caras, vocês odeiam eles dois, eu sou uma coisa diferente. E eu tô aqui mostrando que eu tenho capacidade, que eu tenho histórico, que eu tenho conhecimento, que eu tenho sensatez, que eu sou adulto nesse troço, e que eu consigo fazer claramente alguma coisa melhor que esses dois. Claramente, ninguém consegue realmente disputar isso. E aí você consegue quebrar isso aqui. Porque uma vez que você estoura ali, é algum número mágico entre 14% e 18%. Um pouco é por causa de distribuição normal e como a opinião das pessoas funciona, um pouco é psicológico, eu acho. As pessoas não levam menos que isso a sério. Mas uma vez que o cara estoura isso, um monte de gente que tá votando no amarelinho pra ferrar o azul vai votar Milei. E um monte de gente que tá votando azul pra ferrar o amarelo vai votar Milei. E aí você consegue virar isso. Pode acontecer? Pode. Vai acontecer? Não tô dizendo que vai. Não sei. Muitas coisas podem acontecer. Isso aqui é muito difícil de fazer. Por isso que é raro. Fosse fácil, seria normal. A gente sempre precisa lembrar dessas coisas. Porque às vezes a galera fala, cara, mas eu tô num desafio muito difícil agora. Mas é claro, o desafio que está na sua frente agora provavelmente vai ser difícil pra você. Por quê? Porque os fáceis você já passou. Então, em toda probabilidade, você vai passar a maior parte do seu tempo em desafios que você considera difíceis. Só falando. Mas isso aqui é uma coisa que pode dar uma virada ainda maior. Agora, e eu já falei isso antes, repito. Olha Brasil 2026 aqui. Digamos, Lula entra, explode o Brasil inteiro. Aí você tem Bolsonaro desmoralizado, Lula desmoralizado, e vai estar os dois, ou algum poste dos dois, num debate presidencial. E pode ser até que seja o Zema lá, né, como um terceiro, pode ser que seja algum outro, né, e não importa tanto a pessoa, importam as ideias. Você vai ter ideias de esquerda desmoralizadas, ideias de bolsonarismo desmoralizadas, e daí você tem a galera que defende liberdade chegando e falando: cara, eu tô há uns 10 anos falando que esses dois caras são os dois ratos, velho. Vamos me ouvir? Vamos, de fato, mudar alguma coisa aqui? E aí fica até interessante quando os dois se unem pra bater em você, porque daí você olha e fala, olha só, vocês dois que ficam se batendo há tanto tempo, é só aparecer o que vocês se unem. Que coisa engraçada, é quase como se vocês fossem tão parecidos e eu fosse a real oposição aqui, né? Poxa, mas que coisa, né, cara? Isso é um cenário que pode acontecer aqui no Brasil. A questão que nós vamos enfrentar nesse ponto, como gente que quer defender liberdade, é: nós estaremos prontos? É isso que me assombra todas as horas que eu tô consciente na minha vida. Eu vou estar pronto para quando isso aqui acontecer? O que mais que a gente pode treinar? O que mais que a gente pode fazer? O que mais que a gente pode ir elegendo? O que mais que a gente pode já ir plantando de ideias? O que a gente pode ir publicando? O que a gente pode ir fazendo? E é por isso que a gente tá fazendo esses workshops, por isso que a gente tá treinando tanta gente para tentar explicar ideias de liberdade. Porque por mais que esse canal cresça, sei lá, 5 milhões de inscritos, eu não vou fazer isso sozinho. Ninguém nesse movimento vai. Tem milhares de vocês assistindo. Cada um de vocês começa a trabalhar, começa a ajudar isso, a gente faz isso aqui. Não vai ser hoje, não vai ser amanhã. Assim como isso aqui não foi hoje, não foi amanhã, eu tô falando do Milei aqui já tem anos. Mas é aquela coisa, aquilo que não tem como dar errado, uma hora dá certo. E também, aquilo que não tem como dar certo, uma hora dá errado. Isso que esses caras defendem não tem como dar certo, uma hora vai dar errado, nós temos que estar prontos. Isso que a gente defende não tem como dar errado.
A questão é a gente conseguir convencer e mostrar isso para as pessoas, não só no argumento técnico, que é uma coisa importante, mas de várias formas diferentes, de criar comunidade e criar um lugar onde as pessoas, um lugar, uma ideia, uma proposta onde as pessoas estão confortáveis o suficiente com isso para decidir arriscar. Porque o que a gente pede é isso, a gente pede um risco um pouco mais significativo. A gente tá falando assim, vamos mudar 3 coisinhas e acabou. A gente tá falando de vamos mudar o mundo, né? Então a gente precisa ter um argumento muito bom, a gente precisa ter uma estrutura muito boa aqui. Se você quiser participar desses workshops, se você quiser estar com a gente nisso, o link para você se inscrever vai estar aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar pinado lá nos comentários, exatamente. Nos comentários por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.